Olá! Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre risco ergonômico e AET, Análise Ergonômica do Trabalho. Eu quero falar sobre aquilo que eu chamo de farra das AETs. Hoje, um pouco mais cedo, eu estava em um grupo de WhatsApp e um profissional, um técnico de segurança do trabalho, eu nem sabia que ele era técnico, depois que ele me mencionou, fez uma denúncia, fez o relato de que na cidade dele existe o dono de uma clínica de saúde ocupacional que não é ergonomista, mas mandou fazer um carimbo falso e vende as AETs por um preço abaixo do mercado. Ele tem um modelo de AET que serve para todo mundo, né? Para todas as empresas, todos os clientes dele, e ele cobra bem abaixo do mercado e aí ele ganha todas as concorrências. E um dos clientes desse rapaz parece que é uma empresa de cobrança, parece ser um call center. O auditor fiscal do trabalho foi nesta empresa e solicitou o pacote de documentos, PPRA, PCMSO, os laudos e também a AET. E aí essa empresa contratou esse profissional, essa clínica, para fazer, e foi feito e tudo bem. Esse profissional ficou indignado, denunciou ao auditor fiscal e mesmo assim nada foi feito, nenhuma providência foi tomada, isso foi completamente ignorado e ele estava bastante chateado com isso. E quando isso foi contado, eu questionei o seguinte, tá, mas e aí? O problema do carimbo falso é um problema da Polícia Civil, isso é falsidade ideológica, mas por que o fiscal teria que tomar alguma providência? E aí nós começamos a conversar, começou um debate, ele não gostou muito do que eu falei, e a conclusão quer dizer, o entendimento que eu levei até ele, que eu quero levar até você agora é o seguinte: nessa história do fiscal chegar na empresa, pedir uma AET, o CERMIS da empresa sair no mercado para contratar AET, contratar uma AET que é uma análise muito pobre e ainda com um carimbo falsificado, uma assinatura falsificada, o menor dos problemas está no carimbo e está na assinatura. O problema principal começa lá no pedido do fiscal. Por que é que esse fiscal pediu uma análise ergonômica do trabalho para essa empresa? No manual de aplicação da NR17, lá na página 16, todos nós podemos ler muito claramente que todas as vezes que um auditor fiscal do trabalho solicita uma AET, ele tem que especificar o problema a ser tratado, a ser resolvido, a ser investigado. A gente tem que entender muito claramente por que está sendo dito isso lá. Porque a AET não tem o mesmo conceito, por exemplo, de um PPRA. PPRA eu tenho riscos químicos, físicos e biológicos, eu vou reconhecer esses riscos e ali vou indicar. Está acima ou abaixo do nível de ação, está acima ou abaixo do limite de tolerância. Eu posso ter, por exemplo, um local onde eu tenha X riscos, todos abaixo do nível de ação, e mesmo assim eu vou ter o PPRA. A AET não é isso. A AET não é um documento para eu reconhecer riscos ergonômicos. A AET é uma metodologia que foi criada por um médico, por um ergonomista, que serve para identificar a causa de problemas ergonômicos. São dois conceitos muito diferentes. Se eu preciso elencar riscos ergonômicos, reconhecer riscos ergonômicos, eu não tenho que fazer AET. A AET ela não cabe em qualquer empresa. A AET não cabe, não pode existir a AET para uma empresa inteira. A empresa inteira tem problema ergonômico? Todas as vezes que eu tiver uma AET, para eu saber se ela é realmente a AET, se realmente eu posso chamar esse documento de análise ergonômica do trabalho, a primeira coisa que tem que ter nesse documento é o que está sendo investigado. Qual é o problema? Eu tenho que relatar qual é o problema. Por que eu vou fazer essa análise? Porque eu tenho muito problema de Dort-Schler, ou porque eu tenho muito afastamento por estresse, ou porque eu tenho muito afastamento por lombalgia, ou porque eu tenho queixa dos trabalhadores quando vão até o médico. Eu tenho que ter algum motivo para fazer essa AET, eu tenho que ter algum problema. Essa é a lógica da AET. Eu tenho um problema, sei que tem fundo ergonômico, mas não sei exatamente o que está causando isso. Eu preciso identificar a causa desse problema.
eu tenho que mudar a posição das máquinas, eu tenho que mudar a organização do trabalho, eu tenho que fazer algum tipo de adaptação. O que eu tenho que fazer? Bom, eu não sei. Mas eu sei os reflexos negativos. A AET é um mecanismo reativo. É trabalho de detetive. É para isso que serve uma AET. Investigação. É uma metodologia que decompõe cada pedacinho do trabalho e aí eu consigo identificar em qual desses pedacinhos está o problema, está a causa do meu problema, em que momento desse trabalho eu tenho isso que está gerando esse afastamento, esse acidente, essa doença, essa queixa, essa reclamação. Isso é a AET. Então, se um fiscal do trabalho chega numa empresa e diz, cadê a AET da empresa? Só há uma resposta a ser dada, nós não temos AET. Porque nós não identificamos problemas ergonômicos aqui. Não, mas tem que ter AET. Perfeitamente. Por escrito, você deve solicitar ao fiscal. E isso está previsto lá no Manual de Aplicação da NR17, que é elaborado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Você deve pedir a esse fiscal qual problema deve ser investigado. Perfeitamente, vou atender o senhor fiscal sem problema nenhum. A AET deve tratar de quê? Que problema nós devemos tratar? Que problema nós devemos procurar a solução? Não, eu quero a AET da empresa toda. Se alguém se dispõe a fazer a AET da empresa toda, é fraude, é mentira, é só um pedaço de papel que não tem o menor sentido. Eu lembro de uma empresa que eu dei consultoria tempos atrás e tinham embarcações, eles estavam contratando ao preço de centenas de milhares de reais a AET para todas as embarcações. Eu lembro de estar numa reunião e dizerem as AETs têm que ser refeitas, estão atrasadas, tem muito tempo que não fazemos AET. Eu estava dentro de um SESMIT, com engenheiros, com técnicos, rasgando o dinheiro da empresa. A AET não é para isso, a AET não é um documento que tem que ter permanentemente. Na verdade, o ideal é que não haja AET. Se você tem AET, você tem problema. Tem que entender isso claramente. Se eu tenho AET, é porque eu tenho problema. E o ideal é que eu não tenha problemas. Eu tenho que ter alguma queixa, alguma reclamação, algum afastamento, doença, acidente, alguma coisa eu tenho. A AET é parte do pacote de investigação da empresa, na área da segurança do trabalho. Ela não serve para mais nada além disso. Rodrigo, mas eu tenho aqui 50 registros ergonômicos, 10, 20, 30, 80, 12. Você vai fazer qualquer outro documento. Você vai fazer um relatório. Você vai fazer o que você quiser. Só não pode chamar de AET. Porque a AET tem uma metodologia específica, tem uma função e tem uma metodologia específica. E eu fico mais indignado quando eu vejo ergonomistas formados fazendo AETs e não esclarecendo para os seus clientes, olha, aqui não é o caso de AET. Eu posso fazer um outro documento, posso fazer o meu trabalho, identificar os riscos, analisar o trabalho, não há problema nenhum. Mas isso não é uma AET. A AET ela tem que ter a identificação do problema, a análise disso, a investigação das causas do problema e uma conclusão. Isso é uma AET. Se eu estou aqui apenas para identificar riscos ergonômicos, fazer o levantamento, o mapeamento do risco ergonômico, isso não é AET. Eu fico indignado quando eu vejo ergonomistas que são chamados, contratados para fazer AETs e concordam e aceitam e dizem que estão fazendo AET. Estão fraudando as empresas, estão roubando as empresas. Os CERFs do Brasil estão rasgando o dinheiro dos seus patrões. Uma verdadeira farra de AETs desnecessárias, descabidas. É lamentável que auditores fiscais do trabalho, engenheiros, técnicos, profissionais de segurança do trabalho digam que tem que ser feita a AET, quando o que na verdade tem que ser feito é reconhecimento de risco ergonômico, que nada tem a ver com a AET. Muito obrigado, se inscreva no canal, dúvidas, sugestões, reclamações, só deixar nos comentários ou entrar em contato direto comigo. Até a próxima.